Olá, uma boa noite para você. Deus seja louvado por sua vida. Aqui estamos novamente, eu sou Isaías Cassimiro e eu tenho o prazer de estar com você mais uma vez no Imersos. E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante. Mas antes de entrarmos nesse assunto, antes mesmo de falarmos qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a Deus por sua vida, amém? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado ao Pai por a vida de quem está neste momento assistindo este vídeo. Senhor, que o coração possa se tornar terra fértil, para que a sua palavra seja uma semente de vida, possa germinar, brotar e gerar frutos para o seu reino. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo e te engrandeço porque eu sei que o Senhor fará. Amém, amém e amém. Amém, gente? Bom, estamos aqui novamente hoje para falar de um assunto muito interessante. Mas antes de entrarmos no assunto do nosso vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos aí esta plataforma que é o Imersos e nós temos o professor Paulão. Eu gostaria que você prestigiasse as aulas do Paulo. O Paulo está vindo com uma proposta muito interessante, ele está falando atualmente sobre videogame. Então você que tem filho, você que é jovem, você que gosta de jogar videogame, eu acho que vale a pena você assistir esses vídeos que o Paulo está trazendo. Ele está explicando como é este universo dos videogames, como eles são feitos, qual o objetivo, não o seu objetivo em jogar. Obviamente que o seu objetivo em jogar é se divertir, o seu objetivo em jogar é um passatempo, mas qual é o objetivo de quem fez o jogo? Qual é o objetivo de quem fez aquele jogo? Quais os símbolos que são usados nesses jogos? A que esses jogos remetem? Se nós confrontarmos esses jogos com a palavra, o que é que nós vamos encontrar? Ao depurar jogo de videogame e palavra, o que é que nós vamos encontrar aí? Então isso o Paulo está trazendo de uma maneira muito interessante, muito descontraída. Ele que é jovem também, Ele que também gosta de jogar. Então, por favor, prestigiem o Paulão nessas aulas do Imersos, tá bom? Nós temos também o Mestre Nelson, que traz também, está trazendo uma abordagem muito fantástica sobre o estudo da palavra. E ele começou o estudo da palavra, o estudo da Bíblia em Gênesis. Então ele está trazendo toda uma narrativa de Gênesis diferenciada, uma narrativa mais perto da gente, que a gente possa entender mais sobre esse livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. Então eu peço a você que prestigie. E eu continuo aqui trazendo para vocês assuntos que permeiam aí o que está acontecendo no momento, o que tem aparecido de novo dentro do nosso universo, o que está acontecendo no mundo e como a gente relaciona isso com a palavra, alguns assuntos mais, digamos assim, complicados da palavra, a gente traz uma explicação melhor, uma abordagem melhor. Então você tem toda a liberdade de fazer as suas perguntas aí no comentário, fiquem tranquilos, todos aqueles que fazem pergunta a gente procura atender e responder, tá bom? Se tem algum assunto dentro da palavra que você gostaria de saber de uma forma melhor, que você gostaria de ter um esclarecimento melhor, fique à vontade, faça a sua pergunta e nós vamos te responder, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre a igreja online. Então, hoje está muito em voga a igreja online, por conta de toda essa situação que nós temos vivido de 2 anos para cá. Vocês sabem que um dos recursos que a igreja teve foi exatamente usar as plataformas online para que elas não ficassem completamente distantes dos seus membros, Então, instituiu-se o culto online, onde você pode assistir esse culto da sua própria casa. Não só isso, as empresas também se utilizaram desse recurso e o chamado home office se tornou a notícia comum entre as pessoas. Então você tem hoje pessoas trabalhando em casa e muitas empresas decidiram até nem voltar mais para as suas atividades presenciais, por assim dizer. Prédios, eu faço serviço para uma empresa, para que vocês tenham uma ideia,
uma grande empresa que é o Serasa, que é uma grande empresa, e eles tinham uma mega estrutura aqui num bairro aqui em São Paulo, um prédio de muitos andares, com milhares de pessoas trabalhando ali, indo e vindo durante o dia todo, e esse prédio simplesmente foi entregue para o proprietário, porque a empresa não viu mais necessidade de continuar, já que todos os seus funcionários estavam trabalhando remotamente em casa, e isso se mostrou até mais produtivo. Segundo os administradores, isso se mostrou surpreendentemente mais positivo, trazendo mais lucro para a empresa. Por quê? Bom, a empresa não tem gasto com água, não tem gasto com luz, não tem gasto com internet, não tem gasto com a manutenção física do prédio, né? Por quê? Porque cada funcionário está trabalhando deslocado na sua residência. Nós temos até consultas online. Puxa vida, o médico se senta atrás de uma mesa, o seu paciente em casa com o celular, e eles conversam ali, dialogam, e o médico dá um diagnóstico à distância. Então, por força das circunstâncias, todas essas coisas aconteceram, porém agora, como está havendo uma retomada, né? Como que vai ficar? Porque a igreja também foi afetada por isso, né? Então, todos vocês sabem que há algum tempo atrás nós estávamos fazendo cultos exclusivamente online, não estávamos nos reunindo de forma presencial. Porém agora, já numa situação pós-pandêmica, como que nós vamos nos comportar? E aí, voltamos à igreja ou não voltamos à igreja? É vantagem voltarmos à igreja? É saudável voltarmos a nos reunir todos juntos no mesmo lugar? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, essa é a nossa proposta. Dizer para você não o que eu acho, não dizer para você o que o pastor acha, não dizer para você o que determinada pessoa acha, mas dizer o que a palavra entende, se realmente há necessidade. E por que isso? Porque hoje eu ouço algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, há muito tempo atrás, Deus já havia dito que o futuro da igreja seria em célula, e é por isso que nós temos as células. Então hoje não há necessidade da gente se reunir na igreja, nós vamos reunir somente nas células, e aí porque o grupo é menor. Então, a verdade é que não há base bíblica. Apesar de você poder me mostrar aqui em Atos dos Apóstolos, né? Se você pegar em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja primitiva, ela não tinha um templo, e não era para ela ter mesmo. Vamos entender isso. A igreja primitiva, ela nunca teve um templo, assim como o templo, na verdade, ele foi Deus manda fazer um templo. No início nem um templo era um tabernáculo. Se nós olharmos bem atrás, lá em Moisés, o que Deus manda fazer é um tabernáculo para que a arca, que era onde ele habitava, pudesse se abrigar e ele pudesse se manifestar neste tabernáculo. Posteriormente, quando o povo já pós-exílio egípcio, né? Pós-exílio egípcio, quando o povo já está na terra prometida, então o templo passa a ser construído, e no templo um lugar onde será colocada a arca. Mas na verdade Deus nunca habitou em templos feitos por mãos de homens. Isso é verdade. Se você disser para mim: mas Isaías, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É verdade. Onde Deus habita é aqui no meu coração e é no seu coração. E Jesus Cristo, quando ele veio, quando ele olha para o templo, e os discípulos dizem para ele: olha Jesus, olha que construção magnífica, olha que coisa maravilhosa. Qual que é a resposta de Jesus para aquilo? Ele diz: olha, em 3 dias isso vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Em 3 dias eu vou destruir isso, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando de si mesmo, obviamente, que ele morreria e em 3 dias ele ressuscitaria, mas também ele estava profetizando algo sobre o templo, dizendo que aquele templo já não representava mais uma necessidade. Deus havia naquele momento rompido, né, a vinda de Jesus, e isso a gente pode tratar até num outro vídeo, mas a vinda de Jesus marca exatamente uma ruptura entre você ter um
templo daquela suntuosidade, e o templo passar a ser o seu coração, passar a ser a sua vida, passar a ser o seu corpo. Então, naquele momento, o que Jesus estava dizendo era o sistema de templo, esse sistema antigo, ele tá passado, ele está ultrapassado. E agora o que acontece? A igreja, ela se caracteriza por uma reunião de pessoas que haviam aceito aquela seita do caminho, ali no começo, que era chamada de seita do caminho, ou os novos cristãos, a igreja primitiva, né? E não havia templos, não haviam templos. Porém, nós precisamos entender que esta reunião que nós fazemos, ela é necessária, ela é bíblica, e o Senhor nos aconselha a nunca deixar de fazê-la. Então eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra que nós precisamos sim estar na igreja. E que a igreja online, ela pode ser usada assim, para estudo, como nós estamos fazendo agora. Você deve estar me ouvindo na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro. Em algum lugar você está ouvindo, mas você não está aqui na igreja. Você não está numa igreja, nós não estamos numa igreja. E esta ferramenta, ela tem que ser usada por nós exatamente assim, como uma ferramenta que vai me auxiliar, que vai ser algo que vai me ajudar a ter maior recurso, mas em momento algum pode substituir o congregar com os meus irmãos, o estar junto com os meus irmãos, a nos unir, a estarmos no mesmo ambiente, no mesmo local, dentro de um mesmo propósito. Vamos dar uma lida aqui, né? Se vamos trazer isso para a luz da palavra, vamos ler em Atos dos Apóstolos, o que está dizendo aqui, olha, Atos capítulo 2, e se nós estamos lendo Atos, e se estamos lendo o capítulo 2, Atos entender que nós estamos nos primórdios da igreja, amém? Atos foi o livro histórico do Novo Testamento, né, escrito por Lucas, e que narra o que? Exatamente os atos dos apóstolos pós subida de Cristo, quando Jesus, né, pós a ascensão de Cristo, quando Jesus Cristo vai embora. Então o que está acontecendo aqui em Atos são as coisas dos primórdios, da primeira etapa do cristianismo. Então vamos ler aqui em Atos capítulo 2, eu vou ler o versículo 46 e o 47. Olha que interessante o que diz aqui, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha que interessante. Então os cristãos aqui, está falando aqui quando Jesus foi embora, e aí o que aconteceu depois? O que Lucas está dizendo? Que todos os dias, os cristãos, aqueles que haviam aceito a doutrina de Cristo, continuavam a se reunir. Onde? No pátio do templo. É óbvio, não existia ainda um templo de cimento, de argamassa, não existia um templo, uma casa, um local, né, onde eles se reuniram, uma igreja, tá? Aliás, fazendo um parênteses aqui, todas as vezes que no Novo Testamento aqui eu encontro a palavra igreja, essa palavra no grego é a palavra eclésia. A palavra eclésia, a tradução de eclésia é uma reunião de pessoas em torno de um propósito. Você percebeu que quando essa palavra foi cunhada, ela como é que eu posso explicar para você, para que você tenha a exata noção do que é eclésia? Bom, você se lembra da palavra colmeia? A palavra colmeia, ela designa o quê? O coletivo de abelhas, não é isso? Existe colmeia de uma abelha só? Não existe colmeia. Quando eu digo colmeia, eu estou dizendo que é muitas abelhas. É uma reunião de abelhas. Quando eu digo alcateia, eu não falo alcateia, existe um lobo, uma alcateia. Não. A alcateia é o coletivo de lobos. Então, quando eu tenho muitos lobos, estão todos reunidos num lugar só, então agora eu tenho uma alcateia. Então, eu tenho uma matilha. A matilha é o quê? O coletivo de cães. Então, quando eu tenho muitos cães, eu tenho uma matilha. Se eu tenho um cão só, eu não tenho uma matilha, eu tenho um cão. A palavra eclésia é a reunião de pessoas em torno de um propósito divino. Então, eclésia, já no nome da palavra eclésia é que derivou, e nós chegamos na palavra igreja.
tá? Que nós hoje usamos igreja, mas a raiz da palavra igreja é eclésia, lá no grego. Aí você diz, mas no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego? Parte sim, mas Jesus falava em grego? Não, Jesus falava aramaico. Acontece que a palavra que Jesus usava em aramaico para a igreja, no grego é a palavra eclésia, que quer dizer a mesma coisa, tá? Então, quando eu digo igreja, eu não estou, esta palavra não tem o sentido individual. Essa que é a questão. Ela não tem sentido individual. Apesar de nós dizermos que a noiva de Cristo somos nós e que nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, mas a palavra igreja, ela sempre será no sentido coletivo, no sentido amplo. A igreja não é uma pessoa, a igreja é uma reunião de pessoas em torno de um propósito. Entendeu? Então, quando ele diz que a igreja se reunirá, então nós estamos falando do coletivo. Até porque se nós jogarmos lá no final do Novo Testamento, onde que nós vamos chegar no final do Novo Testamento? No livro de Apocalipse. Logo no início do livro de Apocalipse, nós temos o recado de Jesus Cristo. Jesus Cristo redige para João, que escreve sobre as 7 igrejas, as 7 eclésias, as 7 comunidades, os 7 grupos de pessoas que estavam se reunindo na Ásia Menor. Então aí eu tenho as igrejas, inclusive, divididas por nome. Então eu tenho lá Tiatira, eu tenho Sardes, eu tenho Filadélfia, eu tenho Laodiceia. Então as igrejas estão lá. Então são igrejas que estavam fundadas naquela cidade. Então podemos entender que há uma reunião de pessoas. Não eram pessoas dispersas, cada uma nas suas casas. Apesar de haver reuniões em casas, sim, haviam reuniões em casas, mas eles se reuniam também na eclésia. Em eclésia, podendo dizer melhor, né? Eles se reuniam também em eclésia, num grupo de pessoas. E por que razão é tão importante a eclésia, a igreja? Porque quando você olha olho no olho, ali há comunhão. Você precisa estar junto com seus irmãos, estar perto para sofrer o que eles sofrem, para dividir o seu sofrimento, para receber amor, para receber carinho, para receber apoio, para buscar a Deus juntos no coletivo também. Então você tem a necessidade disso. Então olha que legal se nós continuarmos aqui este versículo de Atos capítulo 2. Olha como ele conclui, ele diz assim, olha, eu vou ler novamente o versículo 46 de Atos 2, diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Então você percebeu que eles se reuniam lá no pátio do templo, até porque não existia ainda uma construção, e eles partiam-se o pão em casa e sempre juntos eles compartilhavam aquela alegria com sinceridade de coração. Então há necessidade sim de estarmos na igreja. Nós temos que vir para a igreja. Aqui é o lugar onde nós vamos nos reunir. É aqui onde nós vamos nos alegrar. Muitas pessoas dizem: poxa, eu já não estou indo na igreja, e isso é bom para mim, porque aí eu posso assistir aqui o culto de bermuda, eu posso assistir aqui de camisola, eu não preciso me trocar, e tem mais, se eu não quero mais assistir, eu vou lá e desligo o vídeo. Mas esta comodidade não é isso que está aqui na palavra, não é. Eu quero ler para vocês aqui, quero partir para o livro de Hebreus agora. Olha que interessante, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja. Lá no original de Hebreus, não deixemos de nos reunir como eclésia. Perceberam? Aqui existe uma ordem expressa.
está falando com todas as letras: não deixemos de nos reunir como eclésia, não deixemos de nos reunir como igreja. O que está acontecendo, às vezes o irmão ele fala: não, eu não vou para a igreja, porque aí lá tem um irmão que fala isso, tem outro que fala aquilo, e eu não gosto muito da cara daquele um, eu não gosto muito da cara daquele outro, e aí eu indo na igreja eu também já não vou encontrar com eles. Veja bem, nós precisamos disso. São as nossas diferenças que nos unem. São as nossas diferenças que nos unem. Deus escolheu a mim para andar ao seu lado exatamente porque eu sou diferente de você. Eu tenho as minhas características pessoais, eu tenho a minha personalidade e você tem a sua personalidade. Porém, a minha personalidade completa a sua personalidade. E você sabe como é que eu consigo provar isso dentro da palavra? Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22. Vá na sua Bíblia e leia o que está escrito lá. Neste texto está descrito a receita para o óleo da Santa Unção. E você sabe o que era o óleo da Santa Unção? O óleo da Santa Unção era o óleo que era usado para ungir os utensílios do templo, era usado para ungir todos os materiais que eram usados no culto, ungia também o sacerdote, todas as coisas eram ungidas com o óleo da Santa Unção. E a Bíblia diz que o óleo da Santa Unção, Deus trouxe para ele a capacidade de onde ele fosse passado aquilo que foi ungido com aquele óleo se tornava algo precioso para Deus. Se tornava algo objeto de culto. Então o óleo da Santa Unção ele tinha esse poder de transformar algo simples em algo sagrado. Essa era a função do óleo da Santa Unção. Então lá em Êxodo capítulo 30, versículo 22, você vai ter essa situação. E aí, o que acontece? Ele dá a receita do óleo da Santa Unção. E nessa receita ele é específico, porque ele diz: você vai pegar de tal planta. Eu vou pegar um tempo aqui para ler para vocês exatamente, porque essa passagem é fantástica. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 30, se você quiser anotar aí. Êxodo capítulo 30, deixe-me achar aqui, a partir do verso 22, já achei o 30, e vamos lá, a partir do verso 22, aqui está. O óleo para as unções diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia com base no peso padrão do santuário, 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obras de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir toda a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base. Você consagrará e serão santíssimos. E tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e congregue-os para que sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o óleo sagrado para as unções. Gerará. Muito bem, vamos lá. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções. Geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer o óleo com este ou usá-lo, que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Olha o que Deus traz aqui, ele traz uma receita do óleo. E o interessante é que este óleo, na sua composição, utilizava de plantas aromáticas, e plantas que tinham um grande poder de aroma. Elas traziam um forte cheiro característico em cada uma dessas plantas. Mas quando essas plantas eram unidas, olha aí o sentido da união. Quando ele juntava todas essas plantas, destas plantas saía um cheiro único. E este cheiro único, embebido
embebido com azeite era chamado de óleo da santa unção, e tudo que esse óleo tocava se tornava santíssimo. Então, isso é a sombra do que haveria de vir. Lembrando que o Velho Testamento sempre é a sombra daquilo que viria. Então, o óleo da santa unção, a receita do óleo da santa unção, em Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 2, é a receita do que seria depois a minha vida com a sua vida, a minha personalidade com a sua personalidade. Unidos nós seríamos agora nós o óleo da santa unção. A igreja de Cristo, a eclésia de Cristo, agora se torna o óleo da santa unção. É a igreja agora que santifica, agora é a nossa reunião, e tudo que toca, que chega até nós, se tornará santo. Por quê? Porque a nossa unidade, as minhas características com as suas características, vai fazer com que nós sejamos únicos, com que nós sejamos diferenciados. Então, não deixe de vir à igreja. É importantíssimo que você esteja na igreja. E a prova disso, vocês viram lá que eu li aqui: com esse óleo você deverá ungir Arão. E depois você tem o salmo que diz o quê? É como óleo que desce sobre a cabeça e vem sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos. Olha só, o cumprimento da palavra de Êxodo se cumprindo lá em Salmos. O óleo que desce sobre a cabeça de Arão, desce pela sua barba e vai até a orla dos seus vestidos, dizendo: olha, o óleo que vem sobre a igreja. Lembra? Porque Arão é a sombra do que viria a ser a igreja. Porque Arão é o principal dos sacerdotes. Os sacerdotes são da vara arônica, vem da vara de Arão. Então os sacerdotes, eles seriam que depois viria a ser o que nós somos hoje, a igreja. Então o óleo que desce sobre Arão, desce, vem pela barba de Arão, cai nos seus vestidos, ou seja, abrange tudo que está ao seu redor. É este o sentido da palavra: abrange tudo que está ao seu redor, vai até a orla dos seus vestidos, ou seja, vai até a periferia. E quem é esse óleo? Este óleo é a igreja. E como é que a igreja se constitui? Da reunião dos santos. Então eu e você e mais todos os nossos irmãos, ao nos reunirmos, tornamos esta reunião um evento santo, que sobe a Deus como um cheiro de incenso suave. Entenderam? Então, por essa razão, nem pense em deixar de vir à igreja, porque hoje nós temos recursos tecnológicos que podem fazer com que você assista ao culto. Você tem que vir, você tem que sentir o cheiro do seu irmão, você tem que aqui sentir a presença de Deus junto conosco, vibrar na mesma intensidade com todos os irmãos, louvar a Deus com hinos, com cânticos, com louvores, apresentar a Deus o seu sacrifício vivo, mostrar a sua cara, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, ouvir a palavra aqui ao vivo, né? E o tempo desse problema que nós tivemos recentemente fez com que a gente observasse isso, e algumas pessoas fraquejaram. Algumas pessoas têm dado sinal de fraqueza. Isso é verdade, nós não podemos negar. Eu sei que você conhece alguém que deu sinal de fraqueza e disse: agora, como já está na internet mesmo, eu vou optar por assistir por aqui, ninguém pode dizer que eu estou desviado porque eu continuo ouvindo a palavra e tal. Eu sei que você conhece alguém assim. E se você conhecer alguém assim, mande esse vídeo para essa pessoa. Mostre para ela que nós estamos nos baseando no que diz a palavra, que não é naquilo que eu acho, que não é aquilo que eu não, é o que diz a palavra. Não vos deixeis de reunir. Não vos deixeis de reunir. Não vos deixeis de reunir em igreja, em eclésia. Não deixem que a eclésia, que a reunião dos santos, deixe de existir, por qualquer que seja a circunstância. Então, enquanto podemos, nós vamos nos reunir. Poxa, Isaías, mas não disse que a célula, ela é o modelo para o futuro, mas nós estamos no dia de hoje. Hoje ainda nós podemos nos reunir. Pode ser que amanhã
eles fechem as portas das igrejas. Pode ser que amanhã eles proíbam, há uma lei proibindo, mas hoje isso não é realidade. Hoje nós podemos nos reunir, então a palavra diz que nós temos que nos reunir. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar aqui sentados, ouvindo a palavra, ouvindo o pastor trazer o recado de Deus para nós, cumprimentando o nosso pastor, cumprimentando o nosso irmão, trazendo os nossos filhos para serem educados dentro da casa do Senhor, porque uma vez que você se distancia do rebanho, o que acontece? Você é uma presa mais fácil para os lobos. Quando uma ovelha sai do rebanho, ela se torna única. E como é que ela vai se defender se ela não tem o apoio do pastor ali com ela, com a vara e com o cajado na mão para espantar qualquer lobo que se achegue de repente? Então ela vai estar sozinha ali. Se os lobos vierem, como é que vai fazer? Como que ela vai escapar se ela está sozinha ali? Então é importante que nós estejamos todos juntos, que nós venhamos a sentir o cheiro de cada um. É claro que às vezes o cheiro não vai ser muito bom, mas isso é da vida, é assim. É dessa maneira, ninguém está dizendo para você que vai ser perfeito. Eu não estou aqui vendendo para você nenhuma ilusão de que você, que é tudo perfeito aqui dentro. Não, de forma nenhuma, nós não somos perfeitos. Chegará um momento em que seremos, mas hoje não somos. Hoje não somos. Mas temos o profundo desejo de estar cada um ao lado do outro, podemos congregar, conviver juntos. Entendeu? Então as circunstâncias não podem servir como desculpa para que você não venha mais à igreja ou se torne um crente online, um crente completamente conectado ao mundo virtual. Porque o próprio nome já diz, é virtual, mas Cristo não é virtual, Cristo é real. Cristo é real, Ele não é virtual, Ele é real. E Ele quer tocar em você de forma física, sim, de forma pessoal, de forma presencial. Por isso a importância de você estar na igreja, sempre estar conosco aqui. Amém? Então eu queria deixar para você esse recado. Não seja um desigrejado, não seja um crente online, não seja um crente virtual. Venha ter conosco, venha estar conosco. Quinta-feira temos o culto, domingo nós temos o culto. Venha estar conosco, venha trazer aqui a sua contribuição em todos os sentidos. A sua maior contribuição é a sua presença, e a partir daí todas as outras contribuições que você puder fazer, exercendo o seu ministério. Como é que você vai exercer seu ministério lá na sua casa? Se o seu ministério é louvar, que você venha louvar na casa do Senhor. Se o seu ministério é ministrar, que você venha ministrar na casa do Senhor. Se o seu ministério, o que for o seu ministério, se for a intercessão, se for o som, se for a música, né? o louvor, né? a parte instrumental, se for ensinar, que você venha ensinar junto comigo aqui, mas que você venha fazer isso dentro da casa do Senhor. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, meu querido. Eu quero me despedir de você nesse vídeo dizendo que Deus te ama e que Ele não quer que você fique desigrejado, Ele não quer que você fique em casa. Ele quer que você esteja aqui na eclesia, na reunião dos santos, no coletivo de adoradores de Deus, que se chama igreja, em grego eclésia. Amém? Deus seja louvado por sua vida. Eu quero que você se inscreva no nosso canal aí do Imerso. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu quero que você mande para o máximo de pessoas possível. Eu quero que você deixe lá o seu like. Eu quero que você faça comentário. E eu quero que você, acima de tudo, volte para a igreja se você por alguma razão deixou de vir para ficar só no online. Venha e diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui de volta para te servir aqui junto com os meus irmãos. Amém? Deus seja louvado por sua vida. E agora eu quero orar por você. Se porventura você, por alguma razão, tenha deixado de vir à igreja e tenha se dedicado apenas à parte lúdica, virtual, online, que você neste momento faça um acordo com Deus e volte a frequentar os cultos. A igreja já está aqui esperando por você. A igreja está linda, a igreja está bonita, a igreja está aqui. Os irmãos estão aqui esperando por você para junto nós podermos cultuar o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por este momento, ó Pai. Obrigado por este tempo
que os teus servos reservaram para estar conosco. Senhor, unge-nos com o óleo da santa unção e que nós possamos representar o coletivo da igreja, que a eclésia, ó Pai, seja a nossa representação, que nós sejamos exatamente o sentido da palavra eclésia, a reunião dos santos em torno de um propósito. Então é nisso que eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus seja louvado por sua vida e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém.